Olá! Hoje a gente vai mergulhar numa história impressionante lá do século XVII. É uma mistura de ciência, assim, pioneira para a época, com uma acusação séria de assassinato e uma reviravolta, nossa, espetacular. As fontes que a gente analisou trazem os casos bem interessantes de crimes resolvidos de formas, digamos, inesperadas. E este aqui é um exemplo perfeito disso. Imagina a cena. Paris, 1667. Tem esse médico, Jean-Baptiste Denis. Ele era bem conhecido, médico pessoal do rei Luís XIV, nada menos, e ele estava na crista da onda, fazendo uns experimentos, olha, ousadíssimos, transfusões de sangue, de animais para humanos. Dá para acreditar. Exato. E o Denis, ele não era um aventureiro qualquer, não. Ele teve sim alguns sucessos iniciais. Isso gerou muito burburinho na época. Tem registros, por exemplo, de um rapaz de 15 anos. Ele estava com febre alta e parece que melhorou depois de receber sangue de cordeiro. E teve uma segunda transfusão em outra pessoa que também, bom, parece que deu certo. Era um período de muita busca, né? Muita descoberta. Mas, claro, sem o entendimento que temos hoje sobre, sei lá, tipo sanguíneo, reação imunológica, era um risco enorme. Isso explica um pouco a ousadia, mas também o perigo, né? Porque a coisa não foi só sucesso. As tentativas seguintes, a terceira e a quarta, bom, essas falharam. E o quarto paciente, um homem chamado Antoine Malraux, ele recebeu sangue de bezerro e, infelizmente, morreu. Ali mesmo durante o procedimento. Um desastre. Pois é, e a consequência disso foi imediata e bem severa. A esposa do Malraux, uma tal de Perrine, ela não pensou duas vezes. Acusou o Denis de assassinato. Ele foi preso, indiciado formalmente. Para muita gente na época, parecia um caso, assim, claro, né? Um experimento perigoso que deu terrivelmente errado. A carreira dele estava por um fio. Nossa, um médico famoso acusado de matar um paciente num procedimento experimental. O cenário parecia bem ruim para ele. Mas aí que a investigação tomou um rumo que ninguém esperava. É isso. É aqui que a história dá uma virada daquelas. Completamente. A investigação mais a fundo, claro, usando os métodos que eles tinham na época, ela revelou uma coisa chocante. O Antoine Malraux não morreu por causa do sangue do bezerro, não. O que encontraram na autópsia ou no exame post-mortem, que era bem rudimentar, foram sinais claros de envenenamento. Por arsênico! Arsênico? Como assim? Então não foi a transfusão. Mas quem? A própria esposa, a Perrine Malraux. Mas o mais, digamos, fascinante ou talvez perturbador é o motivo. A investigação descobriu que ela não agiu sozinha. Ela estava, na verdade, em conluio com rivais do Jean-Baptiste Denis. Rivais? Uau! Peraí, então a morte dele foi usada... Exatamente isso. Tinha um grupo ali no meio científico, médico, que ou invejava o Denis ou discordava totalmente dos métodos dele. Eles viram na morte do Malraux, que aconteceu durante um procedimento já super controverso, a chance de ouro. A oportunidade perfeita para quê? Para desacreditar o Denis publicamente, para acabar com a carreira dele. Eles sabiam que a culpa ia cair direto nele. Foi uma trama muito bem pensada para a época, viu? Que coisa, que reviravolta. Isso muda tudo. E reforça um ponto que talvez a gente veja em outras histórias das fontes, né? Aquela explicação mais óbvia, a que parece fazer mais sentido logo de cara, muitas vezes ela pode esconder uma teia de intenções bem complexa por trás. Com essa descoberta da conspiração, o que aconteceu com o Denis no final? Ele se livrou da acusação? Então, o Denis foi sim inocentado da acusação de homicídio. Nos tribunais, a justiça reconheceu que foi envenenamento. Só que o escândalo foi gigantesco. A controvérsia toda em torno das transfusões, da morte do Malraux, isso deixou marcas muito profundas. Quer dizer, mesmo sendo inocente do crime, ele não saiu ileso dessa história toda. De jeito nenhum. Se a gente pensar no quadro geral, dá para ver o poder da opinião pública, da rivalidade profissional, né? A desconfiança que se criou foi imensa. O Denício, mesmo legalmente livre, ficou com a reputação manchada e ele foi, na prática, forçado a abandonar as pesquisas com transfusão e até a prática médica de forma mais ampla.
A ciência experimental perdeu um pioneiro ali, ainda que ele fosse controverso. Esse caso é um exemplo perfeito do tema central que a gente encontra nessas fontes. Um crime que parecia médico, né? Negligência, talvez, mas que, quando investigado a fundo, se revela um assassinato por envenenamento, resultado de uma conspiração. Mostra como a primeira versão da história, mesmo que pareça plausível, pode estar completamente errada. É uma história e tanto mesmo, um médico pioneiro, uma técnica que era revolucionária para a época, aí uma morte, uma acusação gravíssima e, no fim, uma conspiração de envenenamento que vem à tona. Fica aquela lição, né? As aparências enganam muito, especialmente quando tem inovação grande, dinheiro ou reputação em jogo. Então, o que a gente tira disso tudo, afinal? Olha, acho que a principal lição é que a verdade muitas vezes está escondida, né? Sob camadas de conveniência, de interesse. Isso levanta uma questão importante que talvez seja até atemporal. Se a gente pensar em como foi fácil incriminar o Denis no início, por causa da natureza polêmica do trabalho dele e da conspiração dos rivais, quantas vezes será que hoje, sei lá, em áreas de inovação muito rápida, de alta competição, pensa em inteligência artificial, biotecnologia, até disputas políticas, quantas vezes será que narrativas convenientes podem estar, na verdade, mascarando agendas ocultas, só porque a explicação superficial parece fazer mais sentido?